Olá pessoal, então vamos dar sequência aqui a mais um tópico. Agora a gente vai falar sobre indutores e indutância. A ideia aqui é fazer uma analogia com capacitores, né? A gente viu na eletrostática, ou logo no início lá da eletrodinâmica, que o capacitor ele tinha como função armazenar energia, né? Tendo em vista, o exemplo mais simples que a gente iniciou o trabalho foi o capacitor de placas paralelas, né? E aí a gente verificou que quando você tem duas placas paralelas que são submetidas a um determinado ETP, se acumula carga nessas placas, e aí na região interior das placas você tem um campo elétrico uniforme e constante, certo? Então, esse capacitor ele vai armazenar energia, né, na forma desse acúmulo de carga nas placas e na forma do campo elétrico que ele dá origem, né, que tem como consequência, que tem como causa, desculpa, né, essa carga nas placas, tudo bem? Então, o capacitor você tem um armazenamento de energia elétrica, certo? Dentro do campo elétrico que fica na região entre as placas, ok? Transportando esse tipo de ideia, né, para o contexto agora de campo magnético, o equivalente ao capacitor para o caso magnético seria o solenoide, ok? De novo, o capacitor de placas paralelas ele produz um campo no seu interior que é uniforme e constante. O solenoide no seu interior também produz um campo agora magnético que também é uniforme e constante. Então, eles carregam a mesma similaridade. Eles têm a mesma analogia. Só que um tem um campo, um armazena um campo puramente elétrico e o outro armazena um campo puramente magnético. Ok? Seguindo nessa mesma lógica, então, o nosso solenoide ele seria o equivalente, né, o correspondente ao capacitor para armazenar energia. Tá? Só que antes de a gente começar a falar sobre esse armazenamento de energia dentro do solenoide, a gente vai ter que definir uma grandeza aqui que é chamada de indutância, certo? O que significa essa indutância? Essa indutância seria o correspondente à capacitância do capacitor, ok? Veja só, como é definida essa indutância? A gente usa a letra L, L maiúsculo, e ela é definida como o fluxo magnético, né? O fluxo magnético, o campo magnético, dividido pela corrente que produz esse fluxo. Então, se você for verificar com a figura aqui ao lado, a gente tem um solenoide, ele vai ter uma corrente, né, circulando nesse solenoide, ela vai produzir um campo magnético, que vai ter uma polaridade, né, vai ser similar ao campo magnético gerado por um ímã em barra, um ímã na forma de barra. Esse campo magnético produzido, a gente vai fazer um enlaçamento ao redor do solenoide. Tudo bem? Então, esse numerador aqui, né, N representa o número de espiras, né, e fio fluxo, esse numerador, ele está te dando essa quantidade, né, do tanto que esse campo ele enlaça o solenoide, o tanto que ele fica envolto, ele prende esse solenoide, né, dividido pela corrente que gera ele. Então, a indutância está para o solenoide, assim como a capacitância está para o capacitor. Tudo bem? Isso aqui, o solenoide é a forma de indutor mais simples que tem, né? Obviamente, assim como o capacitor, você tem várias geometrias, né, que vão influenciar nesse armazenamento de carga, armazenamento de energia. A gente, não sei se você se recorda, a gente trabalhou já com capacitor plano, capacitor cilíndrico, capacitor esférico, né? Aqui para indutores também tem várias geometrias. O indutor, né, na geometria de um solenoide é o mais simples, mas no capítulo anterior a gente viu o campo magnético gerado por um toroide, né? E por aí vai, tem várias geometrias, tá? Então, essa definição de indutância aqui ela é válida para qualquer tipo de geometria. A gente começa sempre pela mais simples, que é para dar um pouco mais de intuição, né, sobre os conceitos que estão envolvidos aqui. Tudo bem? Então, seguindo, já que a gente definiu o que é indutância, então, que ela vai medir essa quantidade aí de campo magnético que está enlaçando ali, né, essa espira para uma dada corrente, vamos aplicar então esse conceito para o caso mais simples, que é o próprio solenoide, né? Então, se você fosse recordar, o campo magnético no interior,
campo magnético no interior do solenoide, ele é um μ0 I N. Né? A gente fez essa conta, a gente aplicou lá a lei de Ampère e a gente descobriu quanto que é esse campo magnético. Ele está dado aqui, ó. Esse número de espiras aqui, ele é o produto que do N, que é como se fosse a densidade, né, a quantidade de espiras por comprimento, vezes o comprimento da própria espira. Aí surge esse Lzinho aqui. E o A é a área transversal que corta aqui o solenoide, né, a área que passa essas linhas de campo magnético. Quando você faz essa conta aqui, verifique que a corrente vai cortar, vai simplificar, certo? Esse N multiplica com esse N vai dar N ao quadrado. A gente chega nessa expressão aqui. É comum a gente apresentar esse resultado em termos do comprimento. Então, esse aqui é o resultado da indutância do indutor, né, em função do seu comprimento. Né? A indutância por metro, certo? E aí você verifica, então, que quanto maior essa área, né, maior será essa indutância, são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de espiras, maior o número de voltas, né, ele cresce ao quadrado, a indutância com o número de voltas. Tá? Então, esse é o formato aí da indutância para um solenoide. Né? Obviamente, a gente pode calcular essa indutância para várias outras geometrias. Tá bem? Então, eu não sei como vocês vão, né, se vocês realmente de fato entenderam aqui, mas a ideia é sempre você fazer essa analogia. Né? O solenoide está para o capacitor de placas paralelas, assim como a capacitância está para a indutância. Tudo bem? Ambos vão produzir mais ou menos o mesmo tipo de campo, né? Um campo uniforme e constante. Só que do lado do capacitor é um campo elétrico, do lado do solenoide é um campo magnético. Tá?